Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC. E nesse vídeo nós vamos dar uma continuidade ao nosso estudo da linguagem C#. Eu quero trazer aqui mais um exemplo para você. Tá? Esse exemplo vai ser um exemplo de herança e para que isso possa acontecer, eu quero criar um arquivo aqui, fora esses arquivos que eu já tenho. Tá bom? Então vou apertar o botão direito aqui em cima, depois em Create, C# Script. O nome desse arquivo, só para fazer referência ao assunto que nós vamos ver, eu vou chamar de herdeiro, tá bom? Então, só para que a gente possa memorizar o assunto que nós estamos tratando aqui, tá bom? Herdeiro. E aí você vai dar 2 cliques sobre ele para poder carregar esse arquivo com o Visual Studio. Ok? Tá aí, pessoal, abri o arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esses métodos que pertencem à classe MonoBehavior, tá? Porque eu não estarei utilizando a classe MonoBehavior. Tá? Eu estarei herdando da nossa classe base aquilo que ela pode me oferecer. Ok? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, base. Tá? Então, nesse caso, a minha classe herdeiro está herdando de quem? Da base. Então, aquilo que nós temos aqui dentro da nossa base, a gente pode, teoricamente falando, acessar do herdeiro. Beleza? Beleza. Então, por enquanto, o que nós temos aqui? Nós temos 2 propriedades, nome e vida. Digamos que eu tenho aqui, ó, public string, nome, public string, nome do player, tá? Vamos falar assim, né? Nome do player. Depois, vamos ver aqui, public int, só para que a gente possa ter umas 2 propriedades aqui também, eu vou colocar aqui, por exemplo, peso, tá? Peso não tem aqui, viu, pessoal? Aqui o que nós temos é nome e vida, tá? Beleza. Bom, nós estamos herdando da classe base, então lembra aí. O que tem aqui, eu teoricamente devo conseguir acessar da minha classe herdeiro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um método construtor da classe herdeiro, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, nome do player é igual, vamos colocar aqui, por exemplo, nome. Olha só, pessoal, aparece a propriedade nome, que está aqui na classe base, tá? Então, conseguimos aqui trazer uma propriedade, que é a propriedade nome. E a quantidade de vida também, né, eu poderia, inclusive, estar utilizando, né? Mas eu vou deixar só assim, pessoal, nome do player, e aqui está, beleza. Vou apertar Ctrl S para poder salvar. Tá? E aí eu quero voltar para MyObjects. E aqui em MyObjects, eu vou instanciar alguma coisa, só que dessa vez de herdeiro. Tá? Então, vou colocar aqui herdeiro. Vou colocar aqui P1, player 1, é igual a new herdeiro. Pronto. Tá? Então, eu estou instanciando objetos da classe herdeiro. Tá? Lembrando que a classe herdeiro está herdando da classe base. Tá? E eu utilizei algo que eu herdei da classe base. O que foi? Foi a variável nome, a propriedade nome. Tá? O que tem na propriedade nome eu estou guardando aqui. Tá? Ok. Bom, está aqui o nosso P1. Agora, só para que a gente possa testar, vou colocar aqui o debug.log player1 da classe herdeiro. Então, só para que a gente possa ter uma ideia, p1.nome player. Tá? Tá aí, gente. E aqui o ponto e vírgula, não podemos esquecer.
Então, até esse momento não deu qualquer tipo de problema, tá vendo? Não tem problema nenhum, está tudo funcionando perfeitamente, tá? Ctrl S salve, eu volto para a Unity e aqui eu vou dar um play para ver se a coisa acontece. Tá? Então, por enquanto, o que nós temos aí? Nós temos Player 1, está ali Fábio, Player 2, Bruno. E aqui, tá vendo? Ó? Player 1 da classe herdeiro, Fábio. Aí a gente vai tentar ver agora por que o nome é igual a Fábio. Tá? Vamos lá. Lembrando aí, a minha classe herdeiro ela está herdando algo da classe base, certo? Certo. Então, aquilo que eu tenho na classe base, naturalmente, está vindo para herdeiro. O que eu fiz? Eu criei o nosso construtor da classe herdeiro. Tá? Eu disse o seguinte, olha, o nome do player é igual a nome. E nome é uma propriedade que está aqui na classe base. Tá? A gente não pode esquecer do seguinte, a nossa classe base ela possui um construtor. Tá? O nosso construtor, no seu modo mais simples, o que ele faz? Ele pega essa propriedade nome e ele atribui Fábio. Tá lembrando que o nosso construtor ele serve para inicializar as propriedades. Então, essa propriedade aqui, mesmo que eu não tenha colocado nada aqui, gente, ó, nenhum valor aqui, ela está sendo inicializada pelo nosso construtor, né? E o nosso construtor está colocando o Fábio. Por isso que apareceu para nós aqui Fábio. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um método aqui, não construtor agora, tá? Um método qualquer. Então, método qualquer. Vou colocar assim, por exemplo, public void msg, mensagem. Tá bom? E aí eu vou falar o seguinte, olha, debug.log, debug.log. Aí eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo ao arquivo base. Dois pontinhos aqui com mais, eu concateno nome. Tá bom? Então, esse método, o que ele faz? Ele vai mostrar bem-vindo ao arquivo base, mais o que tem na variável nome. Então, lembra aí, pessoal, lembra desse método aqui, tá? Classe base tem um método mensagem. Ok. Nós estamos herdando da classe base aquilo que ela possui, então nós temos as propriedades e temos também os métodos, tá? Beleza, então a nossa classe herdeiro está herdando tudo isso. Ok, não esqueçam disso. Eu vim aqui em MyObjects, eu instanciei um objeto da classe herdeiro, tá? E aí você tem que pensar no seguinte, se você está instanciando algo da classe herdeiro, aquilo que está sendo herdado da classe base também, teoricamente, participa, né, desses detalhezinhos aqui. Então, eu poderia, e eu vou fazer um teste aqui junto com você, fazer o seguinte, p1 ponto, cadê, como que se chama lá o método? MSG, não é isso? Ó, MSG, correto? De onde que ele vem? Da classe base. E aí eu ponho aqui os parênteses e ponto e vírgula. Tá? Lembrando que o P1 ele está sendo instanciado de quem? De herdeiro. Tá? E olha só o que está disponível para nós aqui, pessoal. Para o nosso P1 está disponível o método mensagem. Só que o método mensagem ele é um método que foi construído em que classe? Na classe base. Está aqui, ó, mensagem. E a nossa classe herdeiro está herdando da classe base aquilo que tem dentro dela. Então, nós temos aqui na nossa herança
propriedade nome, propriedade vida, e os métodos que tem aqui dentro nós também estamos herdando na classe herdeiro, tá? Por isso que quando você colocou aqui o P1, você pôde acessar o método mensagem. Ele não é um método que foi definido na classe herdeiro, mas como nós estamos herdando a nossa classe base e aquele método pertence à classe base, nós também conseguimos usar ele aqui, tá? Então olha que interessante esse lance da herança, né? Quando você está herdando algo de uma classe, tudo aquilo que você definiu na classe também ficará disponível a partir dessa classe que está herdando, tá? Aí se você executar, você vai ver que vai aparecer uma mensagem para você. Olha lá, pessoal. Bem-vindo ao arquivo base Fábio, tá? Então tenham em mente uma coisa, pessoal, sempre que vocês estiverem herdando algo de uma classe, sempre que vocês usarem esses dois pontos e o nome de uma outra classe, tudo que faz parte dessa classe também estará disponível para essa, tá? Então, se você tem duas propriedades definidas aqui, essas duas propriedades também poderão ser acessadas nessa classe aqui, ou por essa classe. Se você definiu métodos nessa classe, os métodos que estão aqui também podem ser acessados por herdeiro. Por quê? Porque ele está herdando da classe base. Tá bom? E é isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham conseguido executar esse exemplo aqui também e que vocês possam fazer mais testes. Aqui eu criei o método mensagem. Vocês podem criar outros. Pode ter um método, por exemplo, public void info. E aí você pode fazer assim, por exemplo, debug.log. Aí eu tenho aqui, ó, nome do personagem. E eu posso dar um debug.log. Quantidade de vida. Pronto, ó. Eu tenho mais um método dentro da classe base, tá? E se eu tenho mais um método dentro da classe base, esse método também estará disponível para a minha classe herdeiro. Por quê? Porque eu estou herdando da classe base, tá? E aí todos os objetos que eu instanciar da classe herdeiro, consequentemente também estarão tendo acesso aos métodos que eu construí na classe base. Então posso colocar aqui para testar p1.info. Pronto, pessoal. Legal. Você pode voltar aqui para Unity. Vou dar um clear. Vou executar. E cadê? Tá aí, gente. Olha lá. Bem-vindo ao arquivo base Fábio. Nome do personagem Fábio. Quantidade de vida 3. Ok? Então, esse é o exemplo que eu queria trazer para vocês a respeito de herança, tá? Sempre que você quiser herdar uma classe, você põe os dois pontos e o nome da classe, de quem você quer herdar o quê? As propriedades que você definiu nela e os métodos que você também definiu nela, tá? E tudo isso ficará disponível para essa classe e é ela quem está herdando da base, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!